Eiê! Fui esses dias em um evento que falava sobre vida saudável, negócios, trabalho, alimentação, enfim. Gente, o evento falava sobre muita coisa, sobre desenvolvimento, não só pessoal, mas também profissional. E neste evento teve a palestra do Joel J. Caso você não conheça o Joel J, eu cheguei a pegar aqui no Google o histórico dele, né? Quem é Joel J? Para explicar, porque senão eu vou explicar falando assim, é um cara aqui da internet que é super famoso, ele tem um podcast que fala sobre negócios e tudo mais, mas eu queria algo mais específico. Então vamos lá. Joel J é um empresário, investidor, escritor e ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação, conhecido por seus livros e por sua atuação como palestrante sobre alta performance e desenvolvimento pessoal. Ele se tornou uma figura de destaque no Brasil, aplicando os princípios de alta performance esportiva em sua carreira, aí ajudando outras pessoas e empresas a alcançar os seus objetivos. Esse é Joel J. Provavelmente você conhece ele, cara. Se você não conhece ele, eu não sei em que mundo você está, mas tudo bem. Teve uma palestra com ele. E nessa palestra, ele falou muito sobre rotina. E nisso que ele falou sobre rotina, ele especificou 6 momentos que ele acha adequado de você ter na sua rotina para você, digamos assim, ter uma vida no seu máximo potencial. E ele divide esses momentos da rotina em 6. E eu tirei foto do slide dele para trazer para cá. Porque vocês vão entender aonde a gente vai ir, tá? Vocês vão entender aonde que eu vou levar toda essa história. Mas vamos lá. Primeiro, ele coloca assim, 1 ponto, rotina energética. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que te dá energia. Então, fazer exercício físico, tomar banho gelado, afirmações de poder, meditação, 3 litros de água, café. Tudo isso que te dá energia para você começar o seu dia, que te dá energia para você ter uma rotina mais enérgica mesmo. Então, aquilo que recarrega as suas forças, sabe? Segundo, rotina produtiva, que tem mais a ver com produção mesmo, trabalho. Então, anotar suas metas, trabalhar com planejamento, manter seu escritório limpo, concentrar em atividades importantes, atividades chaves, reuniões com clientes, equipes e parceiros. Então, tem mais a ver com parte de negócios e produtividade. Terceira, rotina de aprendizado. Ouvir um podcast por dia, ter 60 minutos de leitura diária, ouvir documentários, cursos, vídeos, 20 minutos de atualização sobre o seu mercado de trabalho, seria uma parte, um momento da sua vida dedicado, um momento da sua rotina dedicada ao aprendizado. Quarto, rotina de conexão. Então, você ter um momento na sua rotina, no seu dia, que tem a ver com se conectar com as pessoas, seja sua família, seus amigos, fazer ligações para familiares, encontrar as pessoas, ter, às vezes, ambientes que proporcionam esse networking, enfim, conexão. Rotina do propósito, que seria você sempre, todo dia, estar alinhado ao seu propósito maior. Então, por que você faz o que você faz? O que você aprendeu hoje? O que você vai fazer diferente amanhã? Um momento de reflexão. E sexto, rotina de recuperação, que é o descanso, né? Dormir 8 horas por dia, ter um sono rejuvenescedor, não. Ter um sono bom, né? Um sono de recuperação mesmo. Enfim, ele colocou todas essas rotinas e ele foi explicando, ele foi falando e tal, a importância delas e tudo mais, sei lá o quê. Quando ele chegou no final, gente, ele falou assim, e essa é a rotina dos sonhos. É cada um desses pontos que você tem que ter no seu dia para você ter uma rotina muito boa, para você atingir um potencial legal, um autodesenvolvimento legal, você ter uma alta performance. E aí, gente... A menina que tava atrás de mim tava assim sentada, né? E aí, tipo, a plateia aqui atrás. Aí, a menina atrás de mim foi lá e falou: ah, tá tranquilo, é só ser o super-herói que eu vou dar conta. E na hora que ela falou, velho, eu ri, o pessoal que tava em volta riu. Foi tipo assim, foi muito natural, sabe? O jeito dela falar. E aí ela, tá tranquilo, é só ser um super-herói que eu dou conta. E aí a gente riu e tal, e beleza. Continuou a palestra e continuou o evento. E enfim, o evento foi ótimo. Só que aí, fiquei com isso na cabeça, cara. Porque realmente é muita coisa, se você parar pra pensar.
É muita coisa, você tem que se conectar com você mesmo espiritualmente, fazer exercício, cuidar da sua alimentação, sua família ali, aprender, trabalhar. É muita coisa que você tem que fazer em um dia para atingir essa alta performance, sabe? E realmente é uma coisa que você olha na hora que você para ver a lista inteira, e ainda mais ele lá passando os slides e cada hora aparecendo um ponto, você fala tipo, gente, se eu não estou dando conta do que eu tenho que fazer, imagina se eu adicionar isso tudo aí na minha rotina, na minha lista de coisas que eu tenho que fazer. Eu não vou aguentar. E aí, enfim, fiquei com isso na cabeça, cara. Beleza, eu tava lá no evento e tal. E aí, eu tô lendo um livro que chama A Única Coisa. E ele é muito bom, porque qual que é a ideia desse livro? Realmente, principalmente, cara, entramos aqui agora na vida adulta, você que não é mais um adolescente, que não está mais na faculdade, você tem muitas coisas para fazer, seja no seu trabalho, na sua vida pessoal. Igual a gente estava falando, a gente já sabe que a gente tem que cuidar da alimentação, tem que fazer exercício físico, tem que ter vida social e tem que ser produtivo no trabalho, mas tem que também dar valor e dar assistência à sua família. Cada hora é uma coisa que a gente tem que fazer. E esse livro, A Única Coisa, ele vem nessa ideia de você sempre estar pensando na essência. Então, tipo, qual é a única coisa que eu tenho que fazer hoje para realmente atingir o máximo potencial? Porque a gente tem uma lista, um to-do list, com um monte de coisa ali. Se você quiser colocar 100 coisas que você precisa fazer, você consegue achar 100 coisas que você precisa fazer. Isso definitivamente não é difícil. Então, como ser mais assertivo? Como fazer esse to-do list, apesar das 1 milhão de coisas que eu tenho que fazer, como fazer ele ser mais assertivo? Fazer ele ser melhor para o meu autodesenvolvimento, seja profissional, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida social, enfim, no que for. E aí, eu li um trecho que eu fiquei com vontade de mandar para aquela menina, velho. Eu queria ter o número de telefone dela para eu falar, olha esse trecho aqui que eu acabei de ler. Lembrei de você. Que falava assim, ó. Você pode alcançar suas metas com menos disciplina do que imagina. E o motivo é simples. O sucesso exige fazer a coisa certa, não fazer tudo do jeito certo. O segredo do sucesso é escolher o hábito correto e usar apenas a disciplina necessária para formá-lo. À medida que esse hábito fizer parte da sua vida, você vai começar a parecer uma pessoa disciplinada, mas não será. Será somente alguém que tem algo que funciona regularmente para você, porque um dia se esforçou regularmente por isso. Vocês entenderam a mágica desse trecho que eu acabei de ler, que fala exatamente sobre o que a menina estava falando? Porque, véi, a gente tem muita coisa para fazer. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não desanimar na hora que vier aquela lista de coisas. A gente tem que tomar cuidado para na hora que a gente está numa palestra com um cara super reconhecido, um cara que, sabe, assim, fala sobre alta performance, ele coloca esse tanto de coisa para você atingir o seu máximo potencial. E aí você olha aquilo tudo, você fala, tipo, véi, eu tô tão longe disso que parece que eu tenho que virar um super-herói para eu dar conta disso. E a gente tem que tomar cuidado pra gente não se distanciar e não se desanimar por causa dessa lista de coisas para fazer. E aí, esse trecho do livro fala exatamente sobre isso. Que não é sobre você ter disciplina em tudo, mas ter disciplina nas coisas certas. Até um ponto de que não vai precisar mais da disciplina, porque aquilo ali já vai ter se tornado um hábito. E aí você vai poder usar a sua disciplina em outro lugar. Então é como se fosse assim, a gente tem um estoque de disciplina, ele fala inclusive até isso no livro. A gente tem um estoque de força de vontade, de disciplina. Tô a disciplina é a capacidade que você tem de controlar o seu próprio comportamento. Então, se eu quero ir por um caminho A, tô morrendo de sono, eu queria muito ficar hoje à tarde e dormir a tarde inteira. Mas eu tenho disciplina, eu sei que eu não posso fazer isso por mais que eu queira muito. E vou ter que seguir para o caminho B, que é trabalhar, porque eu tenho que pagar minhas contas, porque eu tenho responsabilidades, porque eu sou um ser adulto, então, enfim, tenho que fazer isso. Isso é disciplina. É você mesmo querendo ir para um caminho, você consegue ter o autocontrole para fazer o outro. E quando a gente para pensar nesse quesito da disciplina, ele é como se fosse um tanque de gasolina.
que você vai usando e você vai gastando, e você vai gastando, e você vai depositando ali e vai perdendo. Se você precisar a todo momento durante a sua rotina usar a sua disciplina, vai chegar lá no final do dia, seu tanque vai estar baixíssimo. E aí vai ter a oportunidade de comer um chocolate, ou vai ter a oportunidade de não ir fazer seu exercício. E você já vai ter usado sua disciplina em tantos outros lugares que você não vai conseguir usar ela. Então vamos supor, tem um exemplo que é clássico. Eu estou de dieta e eu não posso ter comida na minha casa. Por quê? Se você parar para pensar, é muito lógico isso. Se você tem dificuldade em falar não para um doce e você tem vários doces na sua casa, você concorda que a todo momento você vai estar tentado a comer o doce? E aí, a todo momento, você vai ter que estar usando a sua disciplina para não vou comer esse doce, não vou comer esse doce, não vou comer agora, não vou comer. O tanto que você vai falar não, você vai falando não, uma hora fica muito mais fácil, até no quesito de probabilidade, você tropeçar e falar sim. Porque se todo momento você está tendo que falar não, toda hora você está tendo uma tentação, toda hora você está tendo que usar a sua disciplina, na hora que você vai falhar em algum momento, vai chegar um momento ali que você vai, tá bom, já estou tão cansada, já trabalhei tanto, estou estressada, eu vou comer. Então, na hora que a gente vê aquela lista de coisas para fazer, aquela lista de rotinas, de 1 milhão de coisas para você atingir sua alta performance e tudo mais, e aí você pode olhar e falar, cara, sou um super-herói para fazer isso. Mas a verdade é que a gente não é, né? Eu não acho que não tem ninguém aqui que vai ser picado pelo Homem-Aranha, pela aranha, na verdade, né? Pelo Homem-Aranha. Vai ser picado pela aranha e aí, do nada, vai começar a acordar cedo, fazer exercício físico, e aí vai meditar, e depois vai entrar na banheira gelada, e aí vai trabalhar, e aí vai ter várias reuniões, uma atrás da outra, depois vai almoçar com a família e ter um tempo de qualidade com a família, e volta a trabalhar, aí para do trabalho, estuda pra caramba, aí busca os meninos na escola, sabe? Do nada, você ter essa rotina louca é muito difícil. Não tô falando que você não vai conseguir, mas assim, na probabilidade é muito mais difícil. Então, realmente, para você começar a fazer isso tudo do nada, da noite pro dia, é muito difícil. E você não é um super-herói. E o livro, ele vem com essa ideia muito simples, de que é um passo por vez. É muito mais inteligente você abandonar esse imediatismo de que agora eu mudei a minha vida, agora a coisa vai ser diferente. E aí você começar a tentar, a usar sua disciplina em tudo, e aí na hora que você vê uma coisa que você falhou, que você não conseguiu, você fala, foda-se, larga tudo pro ar, fala, deixa pra lá, e volta ao jeito que era. É muito mais inteligente você usar a sua opção de escolher uma única coisa, praticar essa uma única coisa repetidamente, usando a sua disciplina, até se tornar um hábito. Depois que aquilo se torna um hábito, você fala, beleza, agora eu já não estou tendo que usar mais minha disciplina, já está fácil. Qual é a próxima coisa que eu vou atrás? Então é muito mais esperto, é muito mais sábio a gente abandonar essa impaciência e começar a fazer as coisas aos poucos. Porque no final, o nosso tempo e a nossa energia ela é limitada. Ele mesmo, o Joel, realmente colocou lá, rotina de recuperação. A nossa energia acaba, a gente fica cansado, a gente se esgota. Chega uma hora que a gente fala, cansei, não consigo mais, não quero mais nada, não dá mais nada, não dá para extrair nada mais de mim. E a gente precisa fazer boas escolhas da onde que a gente vai gastar a nossa energia e o nosso tempo. E para fazer essas boas escolhas, a gente precisa de 2 coisas essenciais. Uma ordem de importância e uma assertividade. Porque não adianta você querer fazer isso tudo, toda essa rotina que o Joel colocou, sem ter uma ordem de importância ali do o que é mais importante. O mais importante para mim hoje é eu cuidar da minha rotina de conexão. Então, eu moro sozinha, eu preciso começar a ligar mais para os meus pais, eu preciso começar a ligar mais para minha avó, preciso dar mais assistência aos meus amigos, eu preciso começar a me conectar mais com as pessoas. Então, é isso que eu vou fazer. Esse vai ser a coisa mais importante, a minha rotina mais importante por agora, até ela se tornar um hábito. Quando ela se tornar um hábito, aí eu vou ir para a próxima.
Seja atividade física, seja de aprendizagem, seja do que for. Só que o mais interessante também é a gente tornar as coisas o mais fáceis. Eu sempre falo isso em todos os episódios, mas a vida em si já é muito difícil, cara. Quanto mais a gente conseguir facilitar a nossa vida, melhor. Então, se eu tenho dificuldade de conexão, qual que é o momento mais fácil de eu conseguir praticar essa conexão? É de manhã? É à noite? É na hora do almoço? É eu almoçar ligando para minha mãe ali no FaceTime e a gente conversando? Como que funciona isso? Para a gente ser o mais assertivo possível na nossa rotina. Porque não adianta, vamos supor, a coisa mais importante que eu tenho para fazer é gravar esse episódio aqui hoje. É o mais importante que eu tenho para fazer. Não adianta eu colocar lá, então, igual todo mundo fala, tipo, a coisa mais importante que você tem para fazer, faça assim que você acorda. Só que, cara, se eu fizer esse episódio aqui na hora que eu acordar, vocês vão me ver com uma cara de sono, eu vou estar lenta, não vou estar raciocinando direito, sabe? Não vai ficar bom. A luz do sol não vai estar boa, o sol vai estar aqui batendo na minha cara, não vai estar legal, vou começar a suar, vou começar a sentir calor, vou ficar estressada. Não dá. Então, por mais que essa seja a coisa mais importante do meu dia, eu preciso ser assertivo quanto a ela. Em qual momento eu vou fazer essa coisa? Porque quando você começa a fazer essas boas escolhas, e essas boas escolhas com o tempo, de pouco a pouco, elas começam a se tornar hábitos, na hora que você vê, você consegue ter uma rotina muito boa. Você consegue ter uma rotina de alta performance, você consegue atingir o seu máximo potencial, porque as coisas não estão exigindo muito de você. Sabe o que eu gosto? Eu sempre falo, cara... O Mario Bros. Gente, eu sou fã. Mario Bros. Sempre falo dele aqui. E a mesma história de que eu sempre falo. Na primeira fase, você aprende a pular. Na segunda fase, você aprende a abaixar. Na terceira fase, você aprende a cuspir o fogo. Na quarta fase, você aprende que se você clicar 2 vezes, você pula o dobro mais alto. E você vai aprendendo. Em cada fase, você vai aprendendo uma coisa. Chega na última fase, você tem a fase mais difícil de todas, que você tem que derrotar o bichão do mal. E você precisa de todo o arsenal que você aprendeu em todas as outras fases para conseguir ganhar essa última. E aí foi lá, você conseguiu colocar tudo em prática e você chegou na última. Só que aí você foi jogar a última de novo e você perdeu, por algum motivo. E aí você foi lá e jogou a última de novo. E aí você descobriu que não só ganhar do bichão era algo válido, mas você descobriu que tem como... Tipo assim, como que eu vou explicar isso? Mas tinha tipo umas estrelas escondidas. Vocês lembram disso em Mario Bros? Que tinha umas estrelas, tipo, durante a fase tinha umas estrelas escondidas. Então, tipo, você podia terminar a fase, beleza, parabéns, você terminou. Mas você não conseguiu nenhuma estrela. Aí, beleza, você conseguiu 2 estrelas. Beleza, você conseguiu 1 estrela. E aí, a sua meta virou você conseguir 3 estrelas na última fase. Então, no final, sempre tem espaço para você errar e começar de novo. E sempre tem espaço para você estar aperfeiçoando mais. Quanto mais você cresce, quanto mais você fica bom, mais você vê que tem mais espaço para melhorar. Então, é essa história do Mário. No final, você pode estar lá numa rotina ótima e teve um dia que você teve que abdicar da sua rotina energética, do seu exercício físico, porque não deu tempo. E tem dia que você fez tudo, velho. 3 estrelas, você conseguiu executar tudo bonitinho. E no final, eu acho que fica isso de aprendizado, que acho que a gente se desespera um pouco na hora que vê essa lista de coisas, vê esse pessoal falando na internet, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na hora que você bota, assim, a lista de coisas que você tem que fazer, você fala, caraca, olha onde eu tô, olha o que eu tenho que fazer, é coisa demais, começa a desesperar, e aí você começa a tentar fazer as coisas, mas não coloca uma ordem de prioridade, não coloca qual que é a mais importante. Eu vou fazer isso, então é isso aqui que eu vou me dedicar por um tempo. Nossa, já virou fácil, isso aqui já ficou tranquilo. Agora eu vou ir para outra. Gente, o maior exemplo disso é isso aqui, ó. Eu queria começar a gravar vídeo, a gravar podcast há muito tempo. E aí eu comecei primeiro com podcast só no Spotify. Era a única coisa que eu conseguia, só gravando a minha voz. Depois eu vim pro vídeo. Do vídeo eu tô
tô melhorando o vídeo, agora eu tô levando pro Instagram. E a coisa vai indo assim aos poucos. Quando você pega um grande problema e divide ele, fraciona ele, fica muito mais fácil de você ser assertivo. E aí não tem risco de você cair nessa autossabotagem de que eu tenho que ser um super-herói para dar conta disso. Não tem que ser um super-herói, você tem que ter paciência. Paciência tem que ter. Agora, você não precisa de nenhuma aranha, de nenhuma criptonita caindo do céu em cima da sua cabeça para você dar conta. Mas você precisa de paciência. Porque às vezes a gente fica tanto nesse imediatismo que eu já devia estar pronto, que as coisas já deviam estar funcionando, que tudo já devia estar pronto, que o processo de evoluir, de passar por todo o processo para você se tornar melhor, você não está nem disposto às vezes a passar por isso. Porque você quer o resultado final, você não quer a caminhada que te leva até lá. Mas é a caminhada que te deixa bom, não é chegar lá, naquele final. Não adianta nada você chegar sem passar por nenhuma fase do Mario, chegar, simplesmente cair lá na última fase e falar, toma aqui, ó, vai lá, derrota o bichão. Você não vai conseguir, porque você não aprendeu tudo que tinha que aprender, provavelmente você vai demorar muito mais do que uma fase de cada vez. E aí, em qual fase do Mario você tá? Você já está querendo pular lá para o bichão, lá para o ponto final, que tem uma rotina perfeita, que já tem todos os hábitos adequados, que já está lá na sua alta performance principal, no seu máximo potencial. Qual que é a desculpa ou o motivo que você dá para não começar? Eu estou sem tempo. Isso aqui é muito difícil, eu tenho que virar um super-herói para dar conta disso. Qual que é a única coisa, às vezes, se você fizer hoje, já vai fazer um efeito dominó, assim? Você começar a fazer e no final vai indo. Tudo vai deslanchar. Facilite a sua rotina, facilite a sua vida. Não fique dependendo da disciplina para tudo. Não queira mudar tudo de uma vez. Vai aos poucos. Decide qual é a coisa mais importante. Utilize a sua disciplina para tornar aquilo ali um hábito. E quando aquilo se tornar um hábito, comece de novo. Defina novamente a coisa mais importante. Use a sua disciplina. Deixa aquilo se formar o hábito e comece de novo. É assim que a gente evolui. Desde criança. Primeiro você aprende a virar, depois você aprende a engatinhar, depois você aprende a andar, depois você aprende a correr. A evolução humana é assim. Por que as coisas, o seu negócio, a sua vida profissional, o seu namoro vai ser diferente? As coisas começam pequenas e se tornam grandes. É muito difícil você já nascer grande. Se tudo isso que eu falei fez sentido para você e caso você tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. Me siga nas redes sociais enquanto folheio no Instagram e no TikTok. Beijos e até o próximo livro.